Bom, eu vou complementar o vídeo anterior. Casos que não são subespaços, subconjuntos de Rn que não são subespaços. Então, são retas que não passam pela origem, planos que não passam pela origem, qualquer subconjunto que não passe pela origem não é um subespaço. E além disso, o conjunto solução do sistema linear AX igual a B também não é um subespaço. Vou provar isso algebricamente. Sejam duas soluções particulares de AX igual a B. Então, sejam duas matrizes x1 e x2 que são soluções desse sistema linear AX igual a B. Ou seja, elas satisfazem essa equação. Então, A vezes o x1 vai ser igual a B, e A vezes o x2 também tem que ser igual a B, porque eles satisfazem aquela equação, ok? A nossa questão agora é verificar se a soma delas é também uma solução de AX igual a B, e se o múltiplo escalar de qualquer uma delas, de todas, né, na verdade, também satisfaz a equação AX igual a B. Então, vamos lá, vamos multiplicar a matriz A pela matriz x1 mais x2. Pelas propriedades de matrizes, essa aqui é igual a A vezes x1 mais A vezes x2. Só que x1 e x2 são soluções de AX igual a B. Então, A vezes x1 é igual a B, e A vezes x2 também é igual a B. Daqui a gente conclui que A vezes x1 mais x2 é igual a 2B. E 2B é diferente de B quando B é diferente de zero, né? Aqui a gente quer um sistema que não é homogêneo, então B é diferente de zero. Então, daqui a gente concluiu que a soma de duas matrizes não satisfaz a equação AX é igual a B. Analogamente, a gente também prova, não é necessário, mas vou fazer isso adicional. A gente também prova que a multiplicação por escalar de uma solução de AX igual a B também não é solução de AX igual a B. Porque pela propriedade de matriz, A vezes alfa x1 é alfa vezes A x1. x1 é solução de AX igual a B, então isso aqui é igual a A vezes B. É igual a alfa vezes B. Supondo que alfa é diferente de 1 e que B é diferente de 0, então isso aqui é diferente de B. Então, para todo alfa diferente de 1, o alfa vezes x1 não é solução de AX igual a B. Por isso que o conjunto solução de sistemas lineares não homogêneos não é um subespaço vetorial. Bom, vamos passar para a parte nova. Vamos falar agora de conjunto de geradores, ou subespaço gerado por um conjunto de vetores. Então, nós chamamos o subespaço vetorial do Rn composto de todas as combinações lineares dos vetores V1 e Vk de subespaço gerado por V1, V2, Vk. E a notação é: o subespaço é igual ao ger de gerados e com esses vetores que geram entre colchetes. Então, por exemplo, vamos supor no R3 seja um vetor V1 não nulo e vamos analisar qual é o subespaço W gerado por V1. Então, W vai ser o conjunto das combinações lineares de V1. Então, W vai ser, no fim das contas, W vai ser todos os múltiplos escalares desse vetor V1. Quando alfa é igual a zero,
a gente sabe que a origem pertence a W. E quando o alfa é diferente de zero, o elemento de W vai ser um vetor paralelo a V1, ok? Então, nesse caso, o que a gente pode provar, a gente pode observar, é que W é uma reta que passa pela origem, porque quando o alfa é igual a zero, a origem pertence a W, e quando o alfa é diferente de zero, os elementos de W são vetores paralelos a V1. Então, o vetor V1 é como se fosse o vetor diretor dessa reta. Então, o V1 é 1, 2 e 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que mais 1 vezes T, mais 2 vezes T, e mais 0 vezes T. É uma reta. Todo subespaço gerado por um único vetor não nulo é uma reta que passa pela origem na direção desse vetor. Ok? Bom, vamos para o segundo exemplo. Agora vamos considerar um subespaço gerado por dois vetores. Então, pela definição, W vai ser o conjunto de vetores V dados por alfa V1, alfa 1 V1, mais alfa 2 V2. Então, W é o conjunto de vetores dados pelas combinações lineares de V1 e V2. Ok? Então, em particular, quando alfa 1 e alfa 2 forem iguais a zero, a gente conclui que o vetor nulo pertence a W. Agora, quando o alfa 2 é igual a zero, fazendo o alfa 2 igual a zero, essa parte aqui vai sumir. Aí, o nosso espaço W vai ser uma reta na direção de V1. Então, V1 é 1, 2 e 0, né? Então, mais T, mais 1T, mais 2T e mais 0T. Agora, quando o alfa 2 é igual a... Quando o alfa 1 agora é igual a zero, essa parte aqui some. Os vetores de W, eles vão ser retas paralelas a V2, ao vetor V2. Então, a gente pode colocar um outro parâmetro aqui. Então, mais S vezes V2. 1, 2 e 3. Então, mais 1 vezes S, mais 2S e mais 3 vezes S, onde T e S são os parâmetros. Aí, variando agora o alfa 1 e o alfa 2 no conjunto dos números reais, a gente obtém todos os pontos desse plano. Olha, esse plano aqui vertical, ele é um plano que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1 e V2. A gente já viu que sempre que a gente tem um ponto e dois vetores, a gente define um plano que passa por esse ponto e é paralelo a esses dois vetores. Lembrando que esses dois vetores não devem ser paralelos entre si, ok? Então, resumindo, todas as vezes que nós temos um subespaço gerado por dois vetores não nulos e que não são paralelos entre si, esse subespaço vai ser um plano que passa pela origem e é paralelo a esses dois vetores. Então, aqui, os dois vetores, 1, 2 e 0, e 1, 2 e 3, aqui nas equações paramétricas. Ok? Bom, terceira situação. Vamos agora, em R3, analisar um conjunto gerado por três vetores, V1, V2 e V3.
Esse V1 e V2 são os mesmos do exemplo anterior. Então, a gente já sabe que V1 e V2, nessa situação, geram esse plano vertical, que é um plano que passa pela origem, é paralelo a V1 e a V2. Só que agora, a gente incluiu um novo vetor V3 como gerador desse subespaço. Então, agora nós queremos que W seja o conjunto dos pontos, seja o conjunto dos vetores dados por combinações lineares de V1, V2 e V3. Então, a gente já sabe que quando a gente tem dois vetores não paralelos, eles geram um plano. Agora, se eu acrescentar um vetor V3 que está fora desse plano, aqui o vetor V3, olha, é esse vetor roxo aqui, olha, ele está fora do plano. Então, quando a gente acrescentar essas combinações lineares envolvendo V3, nós conseguimos obter todos os pontos que estão para frente ou para trás do plano. Por exemplo, se eu quiser pegar esse ponto aqui do R3, eu pego um ponto P do plano e mais, por exemplo, 1,5 vezes esse vetor V3. Então, qualquer ponto agora do R3 pode ser obtido como combinação linear de V1, V2 e V3 nessa situação. De modo geral, o recado o subespaço gerado por três vetores que não são coplanares. Tá vendo que aqui o V3 não é coplanar a V1 e V2? Então, o subespaço gerado por três vetores não coplanares é um espaço de dimensão 3. Então, se os três vetores estão no R3, então vai ser todo o R3. Se forem, por exemplo, três vetores não coplanares no R4, então vai ser um subespaço de R4 de dimensão 3. Ficou claro? Então, quando o subespaço é gerado por um vetor não nulo, vai ser uma reta. Dois vetores não paralelos e não nulos, vai ser um plano. Três vetores não coplanares e não nulos, vai ser um subespaço de dimensão 3, né? Que é como se fosse um R3. Beleza, pessoal? Se tiverem mais dúvida, podem me mandar que eu mando o vídeo solucionando.